Olá, começamos mais um Câmara em Pauta, hoje falando sobre a obrigatoriedade da vacinação. E para isso recebemos o infectologista Alexandre Piva Sobrinho, que atua no Complexo Hospitalar Padre Bento e também no Hospital Bom Clima aqui da cidade. É um prazer recebê-lo no TV Câmara, doutor. Prazer é meu. Também recebemos o pediatra Renato Kifuri, que é presidente do Departamento Científico de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Também é um prazer recebê-lo para debater com a gente, doutor. Olá, Renato. Olá, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês. Bom, nós vimos que nesses últimos meses, com o surto de febre amarela e também essa campanha massiva de vacinação, começaram a surgir algumas polêmicas, reacender algumas polêmicas com relação aos efeitos colaterais, os possíveis efeitos colaterais das vacinas. E o Brasil é conhecido assim, mundialmente por ter uma alta cobertura vacinal, tem bastante respeito na sociedade internacional com relação a isso. Eu queria pedir a primeira opinião dos senhores com relação ao nosso calendário básico de vacinação, que até mudou agora. Todos os anos acho que ele muda um pouquinho. E eu queria a opinião dos senhores com relação a ele. Ele é um calendário adequado? Com relação à pediatria, ele é excessivo em alguns casos com relação às crianças muito pequenas, até 2 anos? Como é que vocês avaliam a qualidade do nosso calendário? Bom, o Programa Nacional de Imunizações, você bem diz, Renato, é extremamente reconhecido como um dos melhores programas de vacina que a gente tem no mundo. Não só pelo número de vacinas ofertadas, né, mas também pela distribuição, pela cobertura vacinal, pela rede de frio, ou seja, um programa completo, sustentável durante muito tempo. O nosso Programa Nacional de Imunizações comemorou agora mais de 40 anos de idade. Isso tem trazido para a nossa população ganhos enormes em redução de mortalidade, eliminação de sarampo, rubéola, tétano, eliminação da varíola, da pólio. Nós hoje mudamos o cenário da mortalidade infantil brasileira muito por conta do uso em larga escala das vacinas, né? E havia, uma década atrás, muitas vacinas que só existiam no sistema privado. Hoje, quase todas essas vacinas, no calendário infantil, estão incorporadas no programa público. Então, não há um excesso, muito pelo contrário, a gente quer ainda mais. Existem algumas vacinas que ainda não estão incluídas. Para adultos, para adolescentes, a gente espera, e é um calendário, como você bem disse, dinâmico, que vai sendo atualizado todo ano, e que essas novas incorporações, ou mesmo ampliação de faixa etária de utilização das vacinas, possam contemplar mais indivíduos ainda, né? Doutor Alexandre, novidades desse ano, a febre amarela tem uma questão de novidade com relação a alguns estados? Sim. A febre amarela tem novidade, sim, que ela era aplicada, né, aos 3, 5 meses, é isso? E agora... Febre amarela aos 9 meses de idade. Aos 9 meses. E agora foi ampliada, né? Qualquer criança que nasceu em 2017, não é que foi ampliada, qualquer criança, claro que foi ampliada as áreas consideradas de risco. As áreas de riscos vão receber a partir dos 9 meses. Nasceu em 2017, recebe uma dose única, que é o que se está se propondo, uma dose única a respeito de febre amarela. O que é que foi modificado com relação à febre amarela? Ele entrou para São Paulo, Rio de Janeiro, entrou os estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E Bahia. Esses são os estados que também estão adotando essa, né, uma dose única a partir dos 9 meses de idade. A vacinação, no geral, a produção de vacinas ainda é envolvida em bastantes mitos, né? Eu queria até pedir para os senhores explicassem como é que é a produção de vacina, porque quando a gente fala especialmente em vírus vivo, as pessoas tendem a ficar um pouco preocupadas, né? Existem vários tipos de vacinas, né, ou de mecanismos de produzir vacina, né? Uma delas é essa clássica, que desde os tempos de Pasteur se utilizava, que é usar o próprio agente causador da doença e enfraquecê-lo, atenuá-lo, que a gente chama. Então, a vacina de sarampo, de cachumba, de rubéola, de catapora, de febre amarela, é feita com o próprio vírus causador da doença enfraquecido, atenuado. Então, são vacinas de vírus vivos. Outras já utilizam muitas outras tecnologias. Usa fragmento do vírus ou da bactéria, usa, às vezes, processos de engenharia genética, recombinações. Existem várias outras tecnologias que não contemplam dentro da vacina o próprio agente vivo. Aí você tem fragmentos ou o próprio vírus ou a bactéria morta. Hepatite A, hepatite B, HPV, coqueluche, tétano. São vacinas hoje que a gente utiliza usando componentes não vivos, vacinas chamadas inativadas, né? Então, para alguns organismos, algumas vacinas ainda precisam ser feitas com agentes vivos. Outras a gente já consegue fazer com produtos derivados do vírus ou da bactéria e não propriamente com ele vivo, né?
Doutor Alexandre, focando um pouquinho em efeitos colaterais, tem uma porcentagem média de efeitos colaterais graves que as vacinas costumam ter, ou se depende também de qual vacina? Então, na realidade, qualquer vacina, teoricamente, ela pode ter efeito colateral, por exemplo, uma reação anafilática. Até no Brasil, não sei se o Renato concorda comigo, no Brasil até que estamos bem, né? Porque a gente falava, quando eu estudei, a gente falava em 1 para 500 mil. Mas pelo que eu vi agora aí, né, deu até uma mais para mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, então nós estamos bem. O que o Renato disse é o seguinte, quando a vacina é feita com um vírus atenuado, o vírus é vivo. Então nós temos que ter algumas precauções. Eu acho que isso que gerou um pouquinho de pânico, um pouquinho de medo na população. Porque tem algumas populações especiais que realmente eu pelo menos eu não aconselho que tome, né? Que são os imunodeprimidos, os pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, quem toma corticoide. Ou seja, eu tenho recebido no meu consultório várias pessoas que têm um probleminha de saúde e perguntam se pode tomar, se não pode. Quer dizer, a grande maioria pode tomar com toda tranquilidade, né? Com toda tranquilidade, porque realmente é uma vacina eficaz. Claro, por ser um vírus atenuado, a gente tem só esses grupos especiais que a gente toma um pouquinho de cuidado, né? Mas eu acho que não vejo. Mas teoricamente, qualquer vacina poderia ter, porque ela também é composta, ela tem como que eu diria, tem adjuvantes, ela tem conservantes, que às vezes a pessoa tem alergia àquilo e poderia ter. Mas é raríssimo, né? A gente falaria em 1 para 1 milhão, o que não justifica o não uso da vacina, né? Eu acho que o Alexandre frisou bem em relação à febre amarela, né, que é uma preocupação mais atual. Mas, de uma maneira geral, dependendo da vacina, você tem vacinas que provocam um pouco mais ou um pouco menos de reações. Mas, em geral, as reações relacionadas às vacinas são leves, transitórias, passageiras, dor no local da aplicação, febre, mal-estar. Isso acontece com 10, 15, 20% dos vacinados, dependendo da vacina. São leves, transitórias e o importante destacar que de longe supera os benefícios que elas trazem. Então jamais vai ser utilizada uma vacina que tenha riscos de reações ou de efeitos colaterais maiores do que o benefício que ela está se propondo, a doença que ela está se propondo a proteger. Então os inconvenientes das vacinas, como qualquer medicação, diga-se de passagem, que tem efeitos colaterais, pode acontecer sim, mas o benefício da prevenção suplanta em muito a vantagem, né? A gente falou que o Brasil tem essa cobertura alta vacinal, né? Mas nos últimos anos tem se notado uma leve queda. É verdade. A gente vê aqui, por exemplo, no caso da poliomielite, que atingiu 84% da população-alvo em 2016. A gente sabe que o movimento anti-vacinação aqui no Brasil ele não é tão expressivo como em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, que tem um movimento mais forte. Mas vocês acham que esses índices, essa leve queda na imunização, pode ter ligação com o movimento anti-vacinação? Tem outros fatores? Como é que vocês veem essa questão? Eu acredito que não, Renata. Eu acho que, como você bem disse, os movimentos aqui no Brasil não há um movimento organizado como há na Europa, nos Estados Unidos, onde esses grupos pressionam. Ele fica mais restrito a redes sociais aqui, exatamente. Né? Há mal informações ou informações restritas às redes sociais. Diferente do que acontece em outros países, onde esses grupos fazem passeatas, pressionam legisladores, querem que as leis sejam mudadas em termos de vacinação, de obrigação, de escolaridade. Então, aqui no Brasil, felizmente, esses grupos ainda não prosperam. O que a gente tem muito são essas pessoas pela internet comentando ou expondo informações nem sempre ou quase nunca baseadas em ciência, em informações científicas, né? Então, essas vacinas hoje que estão um pouco em cobertura, são vários aí os fatores que a gente pode elencar, desde a notificação, se a gente está fazendo certo mesmo o registro dessas coberturas, há dados como, por exemplo, falta de vacinas, que a gente tem desabastecimento hoje muito frequente, então as pessoas vão até os postos, não encontram vacina, tem que voltar, isso acaba colaborando para a cobertura vacinal, mas para mim o principal ponto é a falta de percepção de risco, tanto da população quanto dos profissionais da saúde. Nós hoje estamos formando uma geração de novos médicos, e a população hoje que nasce nunca viram tétano, nunca viram difteria, nunca viram sarampo, nunca viram paralisia infantil. São uma geração não só da população, mas dos próprios profissionais da saúde que não conhece essas doenças e a percepção do risco, né? Para que eu vou me vacinar contra uma doença? Eu nem sei o que é isso. Que doença é essa? Difteria, tétano, sarampo, paralisia infantil? Eu nunca vi esses casos. Então, aquela corrida que a gente teve há pouco tempo atrás, décadas atrás, você tinha, em todas as escolas tinha alguém com uma paralisia infantil, uma sequela, alguém de muleta. Hoje em dia você não vê mais ninguém, você acaba perdendo um pouco essa
percepção do risco e a efetividade ou a veemência com que você recomenda uma vacina ou que você busca uma vacina acaba baixando. Isso é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno mundial e que nós temos que conviver com ele. A vacina é vítima do seu próprio sucesso. Ela faz tanto sucesso, acaba tanto com as doenças que as pessoas já, para que eu quero me vacinar? Perdem a percepção de risco. Concorda, doutor Alexandre? Concordo, Agora, até com essa plenamente. questão da febre amarela, vocês sentiram uma resistência das isso. pessoas? Na realidade, o que eu senti aqui foi o seguinte, ó, você falou muito bem. Tem tanto isso dessa não percepção de risco, isso é fundamental, mas o que eu notei aqui a nível de mídia, né, a nível de rede, por exemplo, com relação, você perguntou da febre amarela, é muito comum, não é, veja, não estou falando uma reação grave da vacina, mas é muito comum a pessoa ter, porque o que acontece? Quando o vírus é vivo, o que ela vai ter? Ela vai ter uma doença, mas uma doença em muito menor escala. Ela vai ter alguns sintomas, ela fica um pouquinho gripada, com um pouquinho de dor no corpo. Isso mais comum do que a gente imagina, até porque eu acompanho aqui, né, em vários hospitais, dou aula disso, né? Então eu tenho visto muita gente. E essa pessoa comenta com a outra, ou coloca isso na rede. Então, veja, além do que, algumas notícias que saíram de pessoas que acabaram morrendo porque tomaram a vacina da febre amarela. Pouquíssimas, né? Que eu saiba, 3 ou 4 pessoas, né? Eu acho que não foi mais do que isso. Mas em termos desses sintomas bem leves, não sei se você está entendendo, bem leves, isso não é, vamos dizer, não é raro não que isso aconteça. Né? Além da dor no local e etc, isso é comum, só que uma pessoa vai passando para outra. Então, é esse movimento na mídia que talvez tenha, que a gente não conseguiu, quer dizer, que a gente deveria, quer dizer, uma cobertura muito maior, talvez, que eles estão até insistindo agora, né, na mídia e etc, para que a gente consiga, para que a gente aumente essa cobertura. Mas eu acredito que seja isso. São sintomas leves, mas isso faz parte, né? Não tem como a gente fazer. E não é tão raro que isso aconteça. E um comentando com o outro, tenho certeza que o outro vai ter um pouquinho mais de medo de tomar. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre essa obrigatoriedade de vacinação e também assistindo a um vídeo de um integrante do movimento anti-vacinação aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, não sai daí. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo a obrigatoriedade da vacinação. E nós conversamos com um ativista do movimento anti-vacinação aqui no Brasil. Nós vamos acompanhar agora as justificativas dele a respeito dessa opção. Vamos assistir o vídeo. Vacinas são o maior crime da história. O maior de todos eles, o maior e o pior. Milhões de pessoas já perderam a vida por causa deste veneno. E milhões de pessoas têm as suas vidas destruídas todos os anos por causa deste veneno. As alegações da indústria farmacêutica de que as vacinas salvaram muitas vidas e erradicaram muitas doenças são falsas, totalmente falsas. 100% falsas, conforme já foi demonstrado inúmeras vezes. A nossa grande luta, que é o fim da obrigatoriedade da vacinação. Isso tem que acontecer aqui no Brasil também. É exemplo do que já acontece em muitos países, como, por exemplo, a Suécia, onde não existe obrigatoriedade nenhuma. E mesmo nos Estados Unidos, em vários estados lá, em muitos países. Vacina é um crime contra a humanidade. As indústrias faturam bilhões de dólares. A previsão para esse ano é em torno de 50 bilhões de dólares. Eles querem ganhar dinheiro. Nós temos que acabar com isso. Bom, além de sugerir aí que a vacinação tem esse viés econômico, eles também dizem que alegam que há substâncias tóxicas na própria confecção da vacina. Eu queria a opinião dos senhores a respeito desse movimento anti-vacinação, se vocês já tiveram contato com o movimento, com esse tipo de crítica que eles fazem. Acho que a primeira coisa a destacar é que, como nós frisamos, não há um movimento organizado. Nós temos pessoas, às vezes, desinformadas, como o cidadão que acabou de nos mostrar esse vídeo, que acham que vacina é um veneno, que há um complô da indústria farmacêutica de criar germes para depois vender vacinas, micro-organismos foram... Isso tudo passa longe da ciência, né? O que a gente tem hoje produzido por entidades
absolutamente sérias, como a Organização Mundial da Saúde, como os governos de cada país. No Brasil, de um modo geral, a produção de vacinas é feita toda pelo Estado, Fiocruz? Não, a grande é parte das vacinas hoje no Brasil são importadas, né? Nós temos laboratórios nacionais que produzem algumas vacinas, muitas delas com transferência de tecnologia, mas algumas já são feitas aqui no Brasil, sarampo, cachumba, rubéola, a do tétano, a de difteria, a vacina de rotavírus, são vacinas importantes hoje que são produzidas no Parque Industrial Brasileiro. 2 grandes laboratórios públicos respondem por quase toda a totalidade de vacinas produzidas no Brasil, o Instituto Butantan em São Paulo e Biomanguinhos no Rio de Janeiro. Então, esses 2 laboratórios são os grandes produtores de vacinas nacionais, porém, ainda muitas dessas vacinas são produzidas ainda lá fora. Agora, lembrar que essas vacinas são extremamente seguras. Hoje, o nível de exigência de aprovação de uma nova vacina, bem como de um medicamento, né, exige testes em macacos, depois em hamsters, depois em indivíduos em pouca quantidade, para depois elas serem liberadas para o público geral. E depois disso, após a vacina ainda ser liberada, há um constante monitoramento da segurança das vacinas. Então, hoje a gente conta com vacinas que têm essa vigilância pós-licenciamento que continua nos garantindo não só a sua eficácia, mas a sua segurança. Há algum tipo de trabalho de conscientização, doutor, com relação a esse tipo de discurso anti-vacinação, a Sociedade Brasileira de Medicina? Vocês têm esse tipo de trabalho de conscientização, de tentar combater essas informações? Assim, não é um trabalho assim, o que eu faço é assim, eu como professor, né, como dou aula disso, né, eu acabo tendo que ensinar exatamente o que o Renato falou, eu acabo tendo que ensinar ciência para os meus alunos, né, porque essas teorias conspiratórias com relação a isso, eu tenho alunos que já me perguntaram que, por exemplo, que a AIDS tem cura, só não foi colocado ainda por causa dos laboratórios. Quer dizer, então eu tento mostrar para eles, explicar cientificamente por que tudo isso está errado, né? Quer dizer, então, assim, então eu faço isso, um pouco disso no meu dia a dia. Não que exista um programa para tentar combater, até porque, como o Renato falou, aqui no Brasil isso não está tão organizado, não, né? O que eu noto, assim, de gente contra a vacina é de pessoal que pegou alguma informação de internet, coisas do tipo. Não esse tipo de ativista aí, né? Acho que a gente tem as ferramentas que a gente tem que utilizar é propagação de informação adequada, né? A Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, tem hoje um site voltado para a família, né, que é para as pessoas, para a população, e o site para os médicos, que é o primeiro site em língua portuguesa reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um site com informações adequadas e de confiança sobre segurança das vacinas. Então, eu acho que o combate aí para essa desinformação ou desserviços como esse que o nosso colega aí, o nosso amigo fez nas redes sociais, acontecem e a gente combate isso não é censurando a informação, opiniões, mas debatendo com ciência e com evidências científicas que a gente tem em cima disso. Eu acho que o caminho é sempre da informação e da educação e nunca do confronto, que geralmente isso não acaba não trazendo benefícios. Em outros países, uma coisa que deu um fato que deu bastante fôlego, bastante força a esses movimentos anti-vacinação, foi justamente aquele estudo inglês que foi publicado numa revista científica, vinculando a incidência de autismo com a vacinação. Isso depois acabou sendo descreditado, foi considerado fraude, mas até hoje a gente vê que esse discurso de uma ligação do autismo com a vacinação ainda permanece, em especial nesses grupos. Aí eu queria saber se há alguma ligação comprovada, não só com relação ao autismo ou com outras doenças, que eles também alegam outras doenças, como a própria diabetes. O que tem de comprovado? Não há nada hoje comprovado que essas vacinas tragam de dano com o aumento dessas doenças, né? O emblemático caso do Wakefield, do inglês, que fez essa fraude, depois teve o seu registro no Conselho de Medicina cassado, ele e dos demais autores, a própria revista retirou dos seus anais a publicação, causou um dano tão grande hoje na Europa, que a vacina do sarampo hoje tem tão baixa cobertura a ponto de estar longe a Europa da eliminação do sarampo, diferente do que a gente fez aqui nas Américas. 4 mil casos na Romênia este ano já, a Itália, a França, a Alemanha. Ainda a Europa colhe frutos dessa desinformação e desse desserviço que esse cientista ou pseudocientista fez, né? Então a gente precisa, sem dúvida, melhorar muito essa informação em relação à qualidade e à segurança das vacinas. Em relação
a aceitação da população em relação a isso, essa é uma percepção que a gente tem que trabalhar desde cedo, né? Então, o Alexandre comentou na escola, dos médicos, na profissão, e o brasileiro, de uma maneira geral, confia muito nas vacinas. Nós temos uma sensação de proteção com as vacinas, nós temos uma história com a vacinação brasileira de muita credibilidade. É isso que a gente precisa manter, né? Agora, uma outra crítica que costuma ser feita com relação às vacinas é com relação ao conservante timerossal, que teria mercúrio na composição. Aí já é uma questão um pouco diferente, porque é inclusive um estudo da Universidade de São Paulo sobre os efeitos negativos que teria no rim. Parece que isso é utilizado na vacina multidose hoje. Exatamente. Todas as vacinas multidoses, como é que está essa questão? É possível ter uma alternativa que seja menos maléfica ao rim? Como que é hoje a questão do o mercúrio é um timerossal? metal pesado, né? Então, o timorsal, que é o que contém um pouco de mercúrio, é utilizado às vezes como conservante em vacinas que utilizam multidoses, frascos com 10, com 20, 50 doses, é um excelente conservante para não se contaminar a vacina. O uso de metal pesado hoje em qualquer produto, seja nos peixes, nos alimentos, na água do rio, ele tem hoje problemas renais, alguns associam ao uso de câncer. A quantidade que você tem em meio ml numa dose de vacina é mínima, é desprezível. Não há nenhuma comprovação que esse mercúrio que tenha nessas frascos multidoses causem algum dano, né? Então, isso não há nenhuma comprovação, embora isso não seja uma comprovação, há uma tendência mundial de se retirar metais pesados, inclusive mercúrio, de qualquer produto farmacêutico, produto alimentar, produto de vacinas. Essa é uma tendência que está sendo, assim, alternativa. A vacina multidose seria mais barata para produzir do que uma dose Não tenha única. dúvida, esse é o grande mérito de você ter um frasco. Você vai vacinar extensas populações, às vezes com difícil locomoção, com economia de seringas, de agulhas. Então, você tem várias vantagens de utilizar frasco multidose, mas hoje, sem dúvida, você utilizar conservantes não mercuriais é o ideal. É importante destacar, Renata, acabei não comentando, que essas doenças outras que as pessoas às vezes acham que podem a vacina aumentar, isso a gente faz muitos estudos que nós chamamos de estudos populacionais. Então, quantos casos você tinha de problema de tireoide, de câncer, de doenças renais, de fígado, antes da vacinação e depois que introduziu a vacina? Então, esses estudos mostram que na população não há diferença estatística nenhuma, nem para mais nem para menos. Então, não é que diminuiu o caso de câncer de próstata, foi a vacina que protegeu, vacina de febre amarela vai proteger isso. São só coincidências dessas relações dessas doenças acontecerem com maior ou menor frequência numa população, mas não há causa e efeito nem para o bem nem para o mal. Agora, além dessa questão de indústria farmacêutica, de toxina, tem algumas outras pessoas que hoje também têm um discurso anti-vacinação que falam, tentam ter um modo de vida mais natural, elas chamam modo de vida mais natural e fortalecer o organismo por meio de outras coisas, inclusive da homeopatia. E tem uma polêmica também com relação a tal de vacina homeopática, que são pessoas que tentariam proteger o organismo de outras formas e gostariam de ter essa opção de não tomar a vacina. Senhores, têm contato com esse tipo de argumento? Vocês conhecem isso? Não, por favor. Não, várias pessoas já me disseram isso. Perguntaram sobre já isso? Perguntaram sobre isso. Agora, veja, na realidade, como eu falei, né? Quer dizer, eu sou assim, quer dizer, eu sou infectologista, né? Se eu não acreditasse nisso, nas vacinas, né? Então, até porque, para esses ativistas, tudo, eu perguntaria para eles, né? Esses números de pessoas, né? Que é de varíola, sarampo, o que aconteceu? Quer dizer, as pessoas morreram, por isso que não tem mais? Quer dizer, é brincadeira uma coisa dessa. Então a gente tenta mostrar que existe isso. O que você perguntou com os efeitos colaterais, é claro que o ideal seria que não tivesse, né? Mas por enquanto ainda, para esse tipo de frasco, né, com várias doses, ainda não se achou nada assim muito, mas cada vez mais isso está sendo retirado e etc. E essas pessoas que me dizem isso, porque eu não posso, quer dizer, eu não sei, eu não vi nenhuma eficácia com relação a isso, né, dessas vacinas, mesmo homeopatia, né, por exemplo, assim, aquilo, eu sempre dou esse exemplo para meus alunos, né, se a gente for tratar meningite por homeopatia, vão morrer 100% dos casos. Se eu vou tratar sepse com homeopatia, vão morrer 100% dos casos. Então é uma questão até estatística, não posso né? Então quer dizer, eu continuo achando, quer dizer, ciência, né? Outra coisa, quando vai ser lançado, né, um produto, uma vacina, um remédio, você imagina por quantos testes ele passou para poder ser aprovado, né? Não é uma coisa que foi aprovada, que de repente eu descobri lá no meu quintal e eu já coloco para a população tomar. Isso tem que passar por animais, um monte, fase 1, fase 2, fase 3. Quer dizer, não é assim que chega na população.
população. Na hora que chega, quer dizer, praticamente, totalmente, quase que totalmente segura. Totalmente não dá, porque qualquer remédio tem efeito colateral, né? Um ASzinho infantil tem efeito colateral. Ainda não inventaram nenhum remédio que não tenha. Vacina, a mesma coisa. Os benefícios não anulam. Claro, é tudo uma questão de riscos e os benefícios são infinitamente superiores aos riscos, né? Tá certo. Essa questão desses médicos mais antroposóficos é curioso, realmente a gente viu numa pesquisa feita aqui há uns 5 anos atrás pelo Dr. José Cássio, São Paulo, com dados de coberturas vacinais, uma das piores ou das maiores taxas de recusa ou de baixas coberturas vacinais são nas classes mais altas. Que é diferente do que acontecia antigamente. É diferente do que acontecia. As pessoas de classe mais baixa não tinham acesso às vacinas. Hoje há um pensamento alternativo muito forte, especialmente em classe, acreditando que existem várias causas ou motivos, entre aspas, que justifiquem essa não vacinação. Desde motivos religiosos, algumas seitas que preconizam que se Deus mandou uma doença, quem somos nós para interferir na vontade divina? Outras questões antroposóficas, achando que a saúde, a resposta à doença é muito melhor, ignorando os riscos, né, de morte dessas doenças. Talvez por aquele conforto que o senhor comentou de não ter mais essas doenças. E esse é um próximas. pensamento, Renata, que a gente precisa deixar claro, porque o indivíduo que se recusa a vacinar, ele tem essa é uma discussão ética que passa por um monte de até onde vai o seu direito em relação, mas aquele que se recusa a vacinar está trazendo risco para aqueles que o circundam também, porque tem algumas pessoas que não podem ser vacinadas, que têm o câncer, que são transplantados, que são portadores do vírus HIV, que estão em quimioterapia. Esses indivíduos muitas vezes não podem receber as vacinas e quando recebem as vacinas funcionam mal. E eles não adoecem graças à imunidade coletiva, que a gente chama proteção de rebanho. O seu entorno está vacinado, então não há quem transmita a doença. Esse é um assunto que a gente vai discutir mais no próximo bloco. Vamos a gente vai voltar falar disso, que isso é dessa ação de cidadania que é se vacinar. Sim, do interesse individual versus o interesse coletivo. Perfeito. E tem algumas consequências legais para isso também. Perfeito. Então a gente volta no próximo bloco do Câmara em Pauta falando mais sobre a obrigatoriedade da vacinação. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo a obrigatoriedade da vacinação. E agora nós vamos ver um vídeo com uma representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, falando um pouquinho da responsabilidade legal dos pais em levar os seus filhos para vacinar. Luísa Rico e vamos tratar de assuntos pertinentes à vacinação e o que está previsto na legislação brasileira sobre a não vacinação. É um assunto polêmico, mas vamos nos ater somente ao que está previsto na lei. As crianças sem vacinação estão sujeitas a riscos à sua saúde e ainda podem colocar em risco a saúde pública pela possibilidade de propagação de doenças. Por isso, é dever do Estado atuar nos casos de não vacinação, e isso se dá através do Ministério Público. Então, a autonomia dos pais de não quererem vacinar um filho não pode ultrapassar a obrigação constitucional do Estado em prover o bem geral. Desta forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas. A vacinação é considerada uma intervenção de grande impacto na diminuição da mortalidade da população. De acordo com a legislação obrigatória, a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Seu objetivo é evitar riscos à saúde das crianças e adolescentes. E a não vacinação pode levar à responsabilidade civil dos pais tutores ou responsáveis. Conclui-se, portanto, que a vacinação é obrigatória e segue o calendário nacional da vacinação. E o que acontece com o pai que não levar o seu filho para vacinar? Como eu disse anteriormente, a não vacinação pode levar à responsabilidade civil, podendo ocorrer a perda ou suspensão do poder familiar e ainda pode ocorrer multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. E como isso ocorre? Esse processo terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, sejam eles
pediatras, conselho tutelar, agente de saúde ou quem tiver interesse de fazer essa denúncia. Por fim, digo que a vacinação é um dever legal dos pais ou responsáveis pelo menor. Portanto, leve seus filhos para vacinar, porque é um dever legal. Bom, nós vimos aí que apesar de ter toda essa discussão com relação a quero ou não vacinar os meus filhos, há uma obrigatoriedade legal dos pais, inclusive o próprio pediatra pode denunciar esse pai que se recusar a vacinar os seus filhos. Como é que fica então essa questão do interesse coletivo, interesse individual que a gente estava discutindo? Porque um pai que não vacina o seu filho tem um reflexo geral na sociedade. O reflexo não só na saúde, né, daqueles que convivem com essas crianças não vacinadas, mas tem um reflexo até econômico. Nós tivemos um caso, alguns anos atrás, de uma família que seguia com um pediatra antroposófico, que não vacinou seus filhos contra o sarampo, e esses indivíduos viajaram, quando voltaram para o Brasil, trouxeram o vírus do sarampo, se infectaram gente na sua escola, no seu bairro, no avião que transportava. Isso gerou para a Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, uma enorme dispensação de vacinas, de equipes, de carros. Quer dizer, teve toda uma ação que foi feita para evitar de que aqueles casos se demandassem casos secundários, terciários, ou seja, o vírus voltasse a circular entre nós aqui. Então há uma responsabilidade sim, especialmente daqueles que não podem receber a vacina. Então vacinar-se, além de se proteger, é uma ação de cidadania, você colabora para a saúde pública do seu país. Interessante esse comentário da advogada, porque nós tivemos um antecedente, é difícil você chegar a este ponto. Pais, pediatras que denunciam pais que não vacinam, vizinhos, tios. Então, a gente tem pouco histórico em relação a isso. Apesar de tudo isso ser previsto em legislação, na prática a gente tem poucos casos a relatar. Nós tivemos, alguns anos atrás, em Jacareí, aqui no município do Vale do Paraíba, uma denúncia do Conselho Tutelar para um juiz de pais que não vacinavam seus 2 filhos. O juiz impetrou uma ação, obrigatoriedade para os pais, e os filhos foram vacinados por ordem judicial, sob pena de todas essas penas que o advogado contou. Então, isso é uma exceção, né, onde a gente trabalha com essa... Mas o racional é esse. A criança tem o direito à saúde, tem direito a ser imunizada, e a vacina faz parte desse direito à saúde. Negar o pátrio poder, o poder dos pais, não está acima da saúde dos seus filhos. Você pode ser denunciado por maus tratos, por descuido ou não cuidados ideais. Então, são casos extremos que a gente, obviamente, não gostaria nunca de que essas coisas chegassem nesse ponto de obrigatoriedade, de compulsoriedade, que a gente entende que o caminho do convencimento e da informação ainda é o melhor, né? Vários países que ainda hoje são considerados mais liberais nessas questões, até de liberdades individuais mesmo, de você ter a opção de vacinar ou não, já começam a repensar as políticas públicas nesse sentido, como na própria Europa, que o senhor comentava que tivemos agora surtos recentes de sarampo, uma doença que em muitos países considerada erradicada, ou pelo menos eliminada. E hoje em dia a França mesmo esse ano já, em janeiro deste ano, já deixou obrigatória, inclusive a vacinação do sarampo. A Itália também. A Itália também. Então, esse pensamento, inclusive, está mudando um pouco na sociedade, doutor? O senhor vê isso? Eu acredito que sim. Eu acho que eles estão revendo isso, né? Eu estava conversando com o Renato aqui fora um pouquinho anteriormente aí, com relação à prática disso, né? Essa obrigatoriedade. Tá difícil a palavra. Difícil. A obrigação de tomar a vacina. Então, eu estava conversando com ele, mas assim, com relação às penas, né, Renato? Eu pelo menos, eu não vejo isso, né? Assim, essas multas que foi falado aí pela OAB e etc, Em etc. consultório, hospital, vocês têm contato com pessoas que falam, olha, eu não quero vacinar meu filho, eu não vacino? Vocês já ouviram? Muito pouco. Para mim, muito pouco. A recusa vacinal entre nós ainda é pequena. É importante destacar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, como a Academia Americana de Pediatria, permite ao pediatra se recusar atender um paciente que se recusa a vacinar. Se eu sou um pediatra, quero acompanhar essa criança falando não me vacino, eu posso ter o direito de encaminhar, não desassisti-lo numa emergência, não é esse, não é negar atendimento médico, mas você encaminhar para um colega ou dizer que aquele paciente, até porque muitas vezes você põe em risco seus próprios pacientes que estão numa sala de espera convivendo com aquele indivíduo não vacinado. Então, são situações extremas, né, onde a gente ainda vê pouco aqui no Brasil, mas que o mundo já tem experiência. Interessante uma experiência de alguns estados americanos que tornaram a vacinação obrigatória
E às vezes a obrigatoriedade, não deixar matricular em escola, baixou mais ainda a cobertura. Vocês estão me obrigando, puxa, por que é obrigação? Eu estou com medo disso daqui, porque pode ser alguma coisa que seja de imposição do Estado, né? Então, em países mais democráticos ou com consciência democrática, a discussão do seu direito também pesa nessa questão da obrigatoriedade. Então, talvez a questão da conscientização sem ter obrigatoriedade fosse um caminho melhor. Exatamente. Um caminho que eu achei bastante interessante também num estado americano, acho que foi em Iowa, que eles fizeram, foi exigir dispensa médica de quem não quer tomar vacina. Ou seja, se você é contra a vacina, não quer fazer vacina, tudo bem, mas traga um atestado do seu médico dizendo que você não deve tomar vacina. Aí os médicos Só isso caiu para mais da metade o nível de recusa vacinal, porque também às vezes as pessoas vão se informar melhor, vão conversar com médicos, vão escutar, eu não quero tomar vacina, você pode dizer, só isso você acaba inibindo, porque um atestado de dispensa de vacina requer no mínimo uma discussão com um profissional da saúde para conseguir esse atestado, que talvez seja um encaminhamento. A vacina não é obrigatória ao entrar na escola, mas você precisa, se você não for tomar vacina, não apresentar um atestado de dispensa de vacinação. E aí, só de pedir um atestado, muitas vezes essa recusa já cai para menos da metade. Você concorda, doutor Alexandre? Imagina que responsabilidade para dar um atestado desse, né? Imagina, eu jamais teria coragem de dar um atestado desse. Como é que você fica, né, como médico, você não recomenda uma vacina de hepatite, de sarampo, de meningite, o seu indivíduo adoece e você fala, eu achei melhor não fazer a vacina, né? Sim. É muito complicado para nós profissionais da saúde lidarmos com essa recusa espontaneamente. Então, isso para o profissional da saúde é uma situação muito delicada também, o médico se responsabilizar por uma não recomendação de vacina. Eu garanto que são muito poucos aqui no Brasil que fazem isso. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui, para encerrar nas considerações finais. Então, queria a opinião de vocês. Os benefícios da vacina valem a pena, então, independente de pontuais efeitos colaterais? Queria que vocês terminassem o programa dando sua declaração Renata, final. Depois da água potável, nenhuma ação em saúde pública trouxe mais benefícios do que a vacinação. Só perde para a água potável. Nós ganhamos anos de vida ao derrubarmos a mortalidade infantil, acabando com o sarampo, acabando com a paralisia, com a coqueluche, com a difteria, que dizimava populações do planeta anualmente. Isso reduziu a taxa de mortalidade infantil de tamanha monta que hoje a expectativa de vida rapidamente se avançou dos 30, 40 anos que a gente tinha um século atrás, para hoje vivemos 75, 80 anos aqui no Brasil. Então, quem desconhece o valor das vacinas, não é possível que alguém tenha saudade dos hospitais cheios por sarampo, epidemias de meningite, os tilintares das muletas de alumínio pelas escadas dos colégios. É quem não viveu essa época, quem não tratou de pacientes assim, quem nunca teve um filho ou um familiar sequelado por uma doença prevenível por vacina, defende a não vacinação. Acho que a gente tem que aprimorar, tem que discutir, é um assunto que a gente precisa sempre estar melhorando. Mas dizer que é contra a vacina, vacinas fazem mal, isso é um grande desserviço à saúde pública do país e todo mundo. Perfeito. Eu acho que o Renato usou um termo aqui que eu achei dos mais interessantes, né? É desconhecer o risco. Eu estive no Emílio Ribas na época de uma epidemia de meningite, né? Onde nós internamos 1.250 casos no mesmo dia. Se fazia fila para tirar líquor da espinha, fila. A gente não deixava nem o parente embora porque ele tinha que ajudar a medicar o paciente. Ou seja, quer dizer, então, desconhecendo isso, como hoje não está vendo, e não está vendo por causa do quê? Não está vendo exatamente por causa da vacinação. Quer dizer, esses casos graves, tem gente que não conhece determinadas doenças por causa da vacinação. Então, quer dizer, é isso que eu digo. Eu acho que um médico, né? O médico lida com ciência, né? A gente lida todos os dias com ciência, com os trabalhos científicos, né? Não acreditar nisso, acho que é uma coisa assim que realmente foge para mim, completamente a minha, sei lá, né? Completamente a
Por exemplo, não existe hoje em dia, não existe, né, alguém que consiga, né, consiga pelo menos assim cientificamente me dizer, olha, eu não vacino por causa disso, ou eu não tomo essas filosofias antroposóficas aí. Realmente, eu até hoje, a gente lida com ciência, a gente tem que, todos os dias a gente lida com ciência. Então eu não consigo ver isso, né? Para mim é um negócio assim que foge totalmente à minha realidade. Os benefícios, mas infinitamente maiores do que qualquer tipo de risco que possa oferecer. Então tá certo. Então, vamos encerrando então esse Câmara em Pauta de hoje, que falou sobre a obrigatoriedade da vacinação. E você aí em casa também pode mandar sugestão de temas para serem debatidos aqui com a gente em estúdio. Só enviar um e-mail para esse endereço que aparece aqui na telinha do GC. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Tchau!